Nossos pensamentos devem ser controlados pela palavra de Deus. Não temos autorização para pensarmos o que quisermos, do jeito que quisermos. Colossenses 3,2 diz que devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. E esse e tantos outros textos, toda a Escritura, deixam claro que nós fomos criados por Deus para pensarmos o que Deus quer que nós pensemos. E o que deve realmente nos conduzir é Deus. O que deve reinar em nossos pensamentos é o ser de Deus. Deus é eterno, Deus é infinito. Deus pode ser pensado por toda a eternidade, ininterruptamente, e você não se cansar, se deleitar nele. E Deus nos criou para isso, por isso que Ele nos deu a capacidade de pensarmos moralmente e eticamente, para pensarmos nele, para reconhecermos quem Ele é, para o admirarmos, adorarmos em espírito e em verdade, e não para enchermos nossas mentes com outras coisas no lugar de Deus. Observe como nós fomos criados. Primeiro, Deus criou todas as coisas que refletem o seu ser. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós temos aí o ser de Deus manifesto na criação, e a criação gritando a respeito do seu ser. E o ser humano não tinha dificuldade em reconhecer a grandeza do ser de Deus a partir da criação. Antes da queda não tinha essa dificuldade. Mas depois que o ser humano se rebela contra Deus, troca a criação, o Criador pela criatura, o Criador pela criação, e passa a ter pensamentos distorcidos a respeito do ser de Deus, pecaminosos, e a ocupar a mente, a encher a mente, a se alegrar, a se satisfazer com pensamentos contrários a Deus, e a esquecer de Deus, a não se deleitar em lembrar dele, em pensar nele, em admirá-lo, em reconhecê-lo em tudo. E isso é justamente a realidade da humanidade caída. A diferença entre o crente e o não crente é que o crente abandona os pensamentos mundanos, sem Deus, pecaminosos, por causa de Deus com o seu pensamento sublime, maravilhoso, ininterrupto, enquanto que o mundo troca Deus, substitui Deus como pensamento e coloca um monte de informação no lugar. E observe como o diabo sabe disso e ele corrompe todos os meios, né? Você vê a cultura, você vê a comunicação, como ela está bem recheada de informações o tempo inteiro para acelerar sua mente e você não parar de ouvir músicas com tantas informações que te levam para distante de Deus, não parar de ver para onde você vai em um restaurante, você vai numa repartição pública, você vai na saúde pública, sempre tem uma TV ali, 24 horas passando alguma informação, alguma programação, e você não para pensar em Deus, você não se deleita em Deus, você não olha para Deus. As crianças, infelizmente, estão sendo treinadas a pensarem e a cantarem qualquer outro assunto, do acordar ao dormir, porque o diabo sabe disso, o diabo é o pai da mentira. Ele sabe que nós temos essa capacidade de pensar e os pensamentos vão dirigindo nosso ser, a nossa alma. Por isso muitos têm vivido vazios de Deus. Uns vão se dando conta, uns vão se conscientizando porque a palavra de Deus alcança, e outros vão morrendo sem se dar conta, sem saber, né? Só não sabe se entender, mas parte perdido para a eternidade, porque simplesmente, não importa a idade, né? Pode ser uma criança, ela pensa a vida toda só tudo sem Deus. Se é brincadeira é sem Deus. As pessoas vão crescendo assim, e se a vida é sem Deus, se enfim, a família é sem Deus, o trabalho é sem Deus, qualquer atividade é sem Deus, qualquer coisa é sem Deus, qualquer realização e qualquer plano, e a pessoa vai partindo para a eternidade sem Deus. A criança vive assim, o adolescente, o jovem, o adulto, e partindo para a eternidade sem Deus, porque Deus não é exclusividade na sua vida. Veja o que o texto diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento.
Nós precisamos pensar em Deus. Agora, quando é que alguém pensa de fato em Deus e se deleita nele assim, de maneira a ser aquele homem feliz do Salmo 1, que não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite ininterruptamente, e acha que o tempo aqui é pouco e ele quer pensar em Deus eternamente e ter prazer, não se cansar. Quem é esse? O próprio Colossenses diz no início, no verso 1, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, somente se for alguém convertido por Jesus Cristo. Hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, significa isso. Cristo é a verdade, ele é a vida, ele tira essa morte da preguiça, do desprazer de pensar em Deus, do desânimo, da indiferença de pensar em Deus, do prazer de pensar em tudo menos Deus e substituir tudo, Deus por tudo. Ele tira isso e ele dá uma nova vida. Então, nascendo de novo, a gente pode pensar no Senhor verdadeiramente. Então, tem que ser alguém convertido, realmente, verdadeiramente convertido. Se é alguém verdadeiramente convertido, então nós temos que buscar as coisas do alto. Como se busca? Deus orienta como é que se busca. Os meios de graça, a vida de oração bíblica, aprender a orar e orar em todo tempo e orar sem cessar, né, com toda oração e súplica, se revestir da armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Então, se encher da palavra, se alimentar. Se você não se alimenta fisicamente, você adoece e morre, muito mais espiritualmente. Encher do Espírito, né, não nos embriagar com vinho, onde há dissolução e tudo mais, a pessoa fica descontrolada, dominada pelo álcool, mas dominada pelo Espírito não. Vem o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio nos conceitos bíblicos dessas palavras. Então, encher-vos do Espírito, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo, cantando os cânticos que Deus deu para que nós cantássemos, que está lá no livro dos Salmos. Por isso ele diz lá, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja que não é habitar ricamente em nós a palavra do homem, com músicas que o ser humano faz, não, mas a palavra de Cristo. Se é a palavra de Cristo, por isso Paulo vai citar com salmos, hinos e cânticos espirituais, porque o livro dos Salmos é formado por músicas classificadas como salmos, hinos e cânticos inspirados. Todos eles cânticos inspirados. Então, habitar ricamente, qual é a mensagem do Salmo 1, do Salmo 2, do Salmo 3, do Salmo 4, as suas verdades, a sua mensagem, né? Cantar isso, como é bom a gente cantar e saber cantar desde cedo, desde a infância, cercar nossos filhos ao invés de smartphone, do YouTube, com tanto desenho, com tanta informação, que você muitas vezes nem aplica a Cristo, a palavra, nem sabe aplicar, não sabe perceber a filosofia por trás e como que você dá a direção bíblica para essas verdades. E você então encher a mente do seu filho com tanta informação de todas as sortes, todos os temas, tudo sem Deus, sem Jesus, é claro que ele não vai pensar em Deus. E aí muitas vezes isso explica porque muitos querem que as igrejas tenham no domingo distrações para as crianças na hora do culto, né? Porque não querem pensar biblicamente, não querem pensar em Deus. Se você é alguém que está assim, meu querido, que não quer pensar em Deus como Deus quer que você pense, então você ainda não é um convertido. Pede a Deus, arrependa-se. Se você partir para a eternidade sem essa satisfação plena em Deus, em Jesus, na sua palavra, no Espírito Santo, em todas as doutrinas em harmonia, as doutrinas bíblicas devidamente consideradas, estudadas, refletidas. Se você não é essa pessoa e se você não tem prazer nos meios de graça, no dia de descanso como Deus requer, no culto como Deus requer, nas alianças, nos sacramentos, se você é alguém que não tem prazer no padrão
de Deus, de vida, em todas as áreas, na masculinidade, na feminilidade, no casamento, na criação de filhos, na economia, no trabalho, no planejamento, nas recreações. Se você é alguém que não está fazendo tudo, desde as mínimas coisas, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória do Senhor, e você partir assim, sem esse prazer, você não vai se encontrar com Cristo. Veja, eu não quero que isso aconteça com você, mas você não vai se encontrar com Cristo. Ah, mas eu sou pastor presbiteriano. Olha, eu vou dizer para você, pior ainda, você não vai se encontrar com Cristo. Ah, mas eu a vida toda sou a terceira geração de presbiteriano, filho de pastor. Eu digo isso para os meus filhos. Vocês não vão se encontrar com Cristo. Se você não tem Jesus como seu exclusivo prazer, através do qual todas as outras coisas são realizadas, vocês não vão se encontrar com Cristo. Não se pode servir a dois senhores. Ou você pensa Deus, ou você pensa outra coisa no lugar de Deus. Deus é para ser pensado como Ele quer, como Ele merece, e da maneira como Ele nos criou para pensarmos nele. Esse é um presente de Deus. Então, se formos ressuscitados, pensemos em Deus, em Jesus. E se alguém ainda não foi, arrependa-se e crê em Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador de sua vida. E assim, então, passe a pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Nós começaremos pensando aqui, não será um pensamento impecável ainda, mas com certeza não será governado pelo pecado. Os nossos pensamentos não serão governados pelo pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós pensaremos eternamente em Cristo Jesus. E o Maranata é isso, ora vem Senhor Jesus, porque eu quero pensar no Senhor, sem impedimento. Que Deus nos abençoe.